Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. 7 horas da manhã em ponto, domingo, 12 de outubro de 2025. Como nós nos lembramos bem todos os domingos, uma semana de primeira, não começa na segunda. Iniciando a nossa semana aqui, orando ao Senhor, buscando a Ele, como tem sido feito aí diariamente nas nossas reuniões de oração aqui no nosso Zoom, juntos, com os irmãos da Vide. O pessoal está chegando aos poucos, aqueles que costumam vir aos domingos, mas nós vamos iniciar aqui. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, Criador dos céus e da terra, Pai. Louvado seja o teu santo nome, por quem tu és nas nossas vidas. Ah, Senhor, o que seria de nós? O que seríamos? Quem seríamos se não fosse o Senhor, Pai? Obrigado porque, olhando para a tua palavra, uma certeza, dentre muitas certezas, nos é dada. Que as tuas misericórdias elas se renovaram nessa manhã, Deus. Muito obrigado por isso. Obrigado porque essas misericórdias elas nos encontram aonde nós estamos e elas perdoa, lava-nos, ela nos dá uma perspectiva de novidade de vida, orienta-nos para a eternidade, para aquilo que é do espírito e não da carne. Senhor, que privilégio nosso, Pai. Que privilégio nosso sermos alcançados pelas tuas misericórdias e não ficarmos submetidos à nossa carne, que é vil, a nossa carne que emana pecado, a nossa carne que é tendenciosa para aquilo que é mal. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes insistimos em seguir pegando fruto e comendo desse fruto, assim como foi em Gênesis 3. Perdão, Senhor, por, por aquilo que temos feito, por motivações erradas, por ações que não agradam, Senhor, e que nos distancia, Pai, porque é isso, né? O meu pecado, os nossos pecados, eles nos distanciam de quem tu és. Por isso, nessa manhã, Pai, junto com os meus irmãos aqui, Deus, nós nos submetemos ao Senhor, à tua verdade, à tua presença, Deus, e pedimos humildemente: vem sobre nós, Senhor. Alcance-nos nessa manhã, Deus, mais uma vez, com a tua presença, em nome de Jesus. Que ela nos envolva, Pai, que ela possa renovar nosso ânimo, em especial o nosso espírito, naquilo que são os teus propósitos, Pai. Reconhecemos nessa manhã que não sabemos orar como convém, reconhecemos a nossa necessidade, Pai, de poder ouvir do teu espírito e ver o teu espírito nos movendo nesse tempo de oração, Pai. Por isso nós nos submetemos a ti, Senhor, e pela fé nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer e falar no nosso meio, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. 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 Vamos começar nessa manhã, especificamente com você, Shirley, já orando pela, pela causa missionária, especificamente pelos alunos da ETED que estão indo para o prático, né? Ontem nós tivemos o culto de envio, né? E o Lourenço trouxe uma palavra muito interessante em cima da parábola do bom samaritano, e uma frase ficou ecoando assim, né? Dentro de mim, eu fiquei pensando o quão verdade isso é, né? Que tá ouvindo? Tá falhando? Não, perfeito. Ah, tá, obrigado. Quando ele trouxe assim, né? Que o nosso bom desafio é muitas vezes amar menos a nós mesmos para que a gente consiga amar o próximo, né? Amar o próximo como a nós mesmos muitas vezes implica em ver e tentar reconhecer
essa dose excessiva de amor e de apego que nós temos às nossas vidas, né? Para que a gente consiga enxergar o outro. Então, nesse sentido, Shirley, inspirado nisso, pensando nessa equipe que está aí na segunda-feira, né, de irmãos, enfim. E como a gente falou, estou lembrando ainda, né, do nosso MMO, aquele finalzinho, que a gente teve aquela oração tão preciosa, envolto a lágrimas, né? Falando o que Deus vai fazer a partir de nós nos próximos 9 meses, né? Essa é a primeira equipe, a gente falou dos 9 meses, né? Começando essa equipe da Espanha, passando por muitas outras, até terminar naquela que vai para o Japão, né? Em julho. Vamos orar com você nesse sentido, por favor, Shirley. Pai querido, obrigado, Deus, pela bênção de estarmos aqui mais uma manhã, nas primícias desse dia, que é chamado Dia do Senhor, um dia que muitos de nós se dedicam um pouco mais a nos voltarmos para a Tua Palavra, voltarmos ao ouvir do Espírito, voltarmos para uma comunhão entre os irmãos. Obrigado, Deus, pela chuva que caiu. Obrigado, Deus, pela presença, doce presença do Espírito Santo dentro de nós. Ô Espírito Santo, o Senhor não é um visitante que passeia entre nós, como às vezes oramos. Não, o Senhor faz habitação entre nós. O Senhor nos revela, Espírito Santo de Deus. E é através dessa revelação que conhecemos um pouco mais da Tua palavra, ó Deus. Como chamado de Ezequiel. O Senhor chamou Ezequiel dentro ali dos exilados, no meio dos perdidos, dos presos, e deu a ele uma missão, papai. Eu creio, sim, todos nós cremos, papai, que o Senhor tem uma missão para cada um de nós. Não é uma missão para nos colocar no pódio, não é uma missão para nos evidenciar. Às vezes nem é uma missão para a gente sair do nosso local, mas o Senhor tem uma missão, ela é tão preciosa como qualquer outra. Mas nossos corações se voltam agora para esse menino, papai. E esse menino, quando eu digo assim, eu digo de uma forma muito carinhosa, que foram chamados, se dispuseram a ir, pelo menos por um tempo, para se prepararem melhor nesse período de prático, depois de 3 meses de teórico, e vão para a terra tão distante para a Espanha, ó Deus. E as outras equipes que irão sucessivamente até o Japão, como o Paulinho já falou, papai. Ô, Pai, continua falando para nós, ó Deus, continua falando do nosso ouvido, continua falando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo realmente nos sequestre todo o nosso ser, para que possa, ó Pai, de alguma forma sermos obedientes, não sermos chamados de pessoas rebeldes, de nação rebelde, de igreja rebelde, não, papai. Queremos estar com eles, que nós não sejamos, ó Deus, flagrados pelo Senhor, desatentos com essa missão desses jovens que irão para tão distante para esse período, papai. Nós pedimos, ó Pai, seja com eles, ó Deus, desperta parceiros, desperta corações para orar, desperta pessoas nesse percurso para que sejam bem cuidados, que nada lhes falte, porque o Senhor é que provê, mas o Senhor chama pessoas para terem a oportunidade de prover o necessário para missionar, ó Deus. A partir da liderança, papai, dessa TED, até o mais caladinho, até mais tímido dos, dos estudantes, dos alunos, papai, que quando abrirem as suas bocas, seja para testemunhar, seja para conversar, seja para comunicar, a tua palavra flua, livre e impacte e produza fruto, Deus. Papai, não deixe que nenhum de nós estejamos ao lado, a par dessa missão, a par disso que o Senhor tem para ele e para nós também. Eu não quero ficar de fora. Nunca quis de um tempo para cá, quando o Senhor me chamou. Eu me sinto extremamente, ó Deus,
privilegiado, porque nada em mim é bom, nada em mim tem valor a não ser o Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim também. Abençoa-os, ó Deus, guia-os, ó Deus, até a sua volta aqui, que produza os frutos que o Senhor tem preparado para que eles andem neles. As obras que o Senhor tem preparado, como Paulo disse aos Efésios, ó Deus. Muito obrigado, porque já temos certeza que o Senhor fará maravilhas através desse envio desses jovens para esse curso de etético, Pai. Muito obrigado, nós te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Sirlei. Amém. Vamos seguindo aqui, irmãos. Pedi o Laércio para preparar aí, por gentileza, meu caro Laércio. Hoje pela manhã eu estava meditando e me veio um texto em mente e eu fui dar uma verificada e acabei gastando um tempo bom ali. Jeremias capítulo 18 e 19. Tem um clássico ali em Jeremias 18 e 19. Nós conhecemos bem, né? Talvez você não está ligando o texto ao tema, eu vou te ajudar, tá? Em Jeremias 18 e 19, em especial 18, né? O 19 segue na mesma perspectiva, só com outras palavras. Você tem ali Deus falando com o profeta, usando um cenário, uma imagem, né? Casa do oleiro. E o texto começa, né, trazendo a seguinte expressão, né? Ouvi a voz de Deus dizendo a mim: desça à casa do oleiro. E aí, Laércio, nós vamos orar por esse princípio, que é de ouvir a voz de Deus, né? E no 19 ele vai falar sobre o vaso que é quebrado, pegando o mesmo símbolo do que foi traduzido no 18. É muito interessante. Depois vale a pena a meditação lá, irmãos, né? E aí eu fiquei bem contemplado, contemplativo aí nessas palavras, porque ouvir a voz de Deus, quando nós estamos disponíveis a ouvir a voz de Deus, nós vamos inclusive falar disso aqui hoje na nossa meditação de João 6, né? Ou a gente resiste, né? Ou a gente se deixa ser quebrado. E o nome disso é quebrantamento. A voz de Deus, quando ela é assimilada por nós, ela necessariamente nos convida para um lugar de quebrantamento. Então vamos orar por isso, Lars, por esse princípio bíblico nas nossas vidas nesse domingo, para que a gente fique disponível primeiro para ouvir Deus sempre, porque Ele fala conosco, Ele fala com todos nós. Se você está aqui, meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Nós somos 27. E você não ouve a voz de Deus, tem algum problema, e não é com Deus, não é com você. Isso aqui não é uma acusação, não. É uma chamada de atenção para você pensar que nível de relacionamento que você tem com o Senhor. Irmãos, todos nós, estou pensando inclusive você que vem domingo de manhã orar, como eu já trouxe aqui, no meu entendimento humano, né? A sua fome, a sua sede, o seu desejo está acima da média. Se você não tem ouvido a voz de Deus, tem algum problema, talvez seja na hora de rever isso aí. E quando a gente ouve, aí nós temos duas opções. A gente pode resistir a isso, achar duro demais, como a gente vai ver no texto hoje, né? E responder com uma certa resistência, ou usando o símbolo da casa do oleiro, né? Descendo a casa do oleiro, deixar que ele e a voz dele dê o tom para as nossas vidas, para o nosso futuro, enfim. Então, Laércio, vamos com você nesse sentido. Vamos orar, por favor. Amém, Senhor Jesus. Ô Pai, a gente recebe essa palavra como uma profecia hoje nessa manhã, Senhor. Eu já recebi, Pai. E eu desejo, Pai, para que esse lugar seja essa casa do oleiro, Pai. Essa igreja chamada Missão Vida, igreja local, Senhor. Seja uma profecia hoje aqui de manhã, Senhor. Aonde o Senhor, como oleiro, sim, Pai. Espera-nos, ó Pai.
para que sejamos formados pelas tuas mãos. Sejamos formados, ó Pai, mais uma vez, restaurados. Aqueles vasos, ó Pai, que se danificaram com alguma coisa nessa semana, nesse mês, nesse ano. Ô Jesus, a partir da minha vida, de Saulinho, que já se rendeu ao Senhor também, a tua voz e todos aqui. Pega-nos, Senhor, com as tuas mãos, que sabe fazer, Senhor, vasos de honra para o Senhor, Pai. Não queremos ser, meu Pai, eu não quero ser vaso de desonra, Senhor, na tua casa. Eu quero ser vaso de honra. Então, Senhor, eu sei que hoje tem arranhaduras, trincas, tem defeitos, ó Pai, na minha vida, e em todas as vidas, ó Deus, que reconhecerem isso, nós já nos reconhecemos que estamos quebrados de alguma forma, para que o Senhor nos acolhe nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nessa manhã nas mãos do Senhor, meu Pai. E o Senhor faça de mim um vaso novo, restaurado, para que eu possa te honrar, Senhor, no lugar onde o Senhor quiser me colocar. E eu peço isso na vida de cada irmão que vier aqui nessa manhã. Na casa do oleiro, do bom oleiro, e que cada família, ó Deus, ao chegar aqui, se renda às tuas mãos, Senhor, à tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, refaça aquilo que te agrada em nós e que a gente deixe, permite, com o coração quebrantado, como o pastor Saulinho já disse. Que bom, Senhor, que bom que já ouvimos o Senhor falar o que o Senhor quer de nós nessa manhã. Em teu nome, Jesus Cristo. Usa-nos, Senhor, hoje. Usa, Senhor. Já restaura e já nos coloca onde o Senhor quiser, Pai. Eu já sei um lugarzinho hoje onde eu preciso estar para te honrar e que cada um, ó Deus, se sinta assim, Pai, nas tuas mãos, mesmo que alguma coisa vá doer, mesmo que algo vai acontecer que não vai ser daquele jeito que a gente quer. O tipo da restauração, o quebrantamento, mas que confiemos que a gente está nas tuas mãos, como um vaso, como algo que precisa mesmo, Pai, ser restaurado pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, Laércio. Obrigado. Amém. 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 Vamos seguindo aqui, irmãos. Deixa eu chamar aqui, depois de Jesus, o homem da minha vida. Quem que é o homem da minha vida depois de Jesus? É o Senhor meu Pai, né? Bom dia, Pai. Bom dia. Aí você já quebrou ele. Vamos orar com o Senhor, Pai, por um princípio bíblico muito importante. Importante ser lembrado, né? Acho que os princípios que eu estou trazendo aqui hoje, irmãos, que, né, eu organizei aqui para a gente orar, são princípios que a nossa natureza humana tem a tendência de caducá-los, digamos assim. E aí a gente precisa resgatar com uma certa frequência para que eles não se caduquem, né? Oramos pela expressão missionária que é amar o próximo como a nós mesmos. Oramos sobre esse princípio de ouvir a voz de Deus e responder com quebrantamento. E tem outro que Jesus vai trazer com muita precisão, que é sobre a eternidade, sobre o reino, sobre prioridade. Então nós vamos orar sobre prioridade, Pai, agora, sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Isso naturalmente é um duelo que a nossa carne vive. A nossa carne ela tem uma tendência, irmãos. Nós vamos de novo meditar isso hoje aqui em João 6, né? A nossa carne tem uma tendência de resistir a muitos princípios do reino de Deus e a buscar naturalmente aquilo que é terreno, né? Aquilo que não é eterno. Isso é produzido pela nossa natureza caída. O princípio de buscar o reino em primeiro lugar, o princípio de nos comprometer com a eternidade, né?
trouxe isso semana passada aqui, né? O eco que as nossas escolhas vão ter na eternidade, quer dizer, a gente se comprometer em fazer escolhas que tenha ou que ecoe na eternidade, isso envolve um esforço, isso muitas vezes vai nos impelir numa orientação que a gente vai ter que dar a nós mesmos, a nossa mente, né, as nossas emoções, não nos orientar pelo que a gente sente, mas pelo que a gente crê e por aí vai. Então, Pai, vamos orar por isso, para que o Senhor nos ajude nessa manhã nesse sentido. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, mais uma manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esses dias de chuva. Senhor, como está gostoso, como está fresquinho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. Te louvamos nessa manhã e reafirmamos a nossa dependência total do Senhor. Reafirmamos, Senhor, que não somos nada sem o Senhor, conforme já foi falado. Senhor, o Senhor é único, o Senhor é a esperança da nossa vida. E nós, Senhor, que já estamos velhos, sabemos que nossos dias estão próximos. Por isso, Senhor, nos ajude a caminhar a cada dia mais perto do Senhor. Tira de nós a preguiça, Senhor, o desânimo, o relaxar, o relaxamento, o desleixo com as coisas do Senhor. E que nós possamos, Senhor, a cada dia mais priorizar a tua palavra, priorizar o relacionamento com o próximo e priorizar a igreja, porque nós sabemos que como igreja nós aprendemos isso muito e como igreja nós somos mais fortes. Por isso, Senhor, nos ajude nesse caminhar, nesse nosso caminhar. Quero que nossos passos sejam firmes, Senhor, e para que nós possamos estar sempre unidos, seja na nossa igreja, seja na nossa casa, que a nossa casa possa estar também, Senhor, alerta, que nós possamos estar antenados naquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Pai, obrigado. Ô, Amém. Evandro, meu querido, bom dia. Você estava aí mais cedo com a câmera ligada, não sei como é que você está aí. Você consegue orar, Evandro? Por favor. Eu acho Ô, que não. Saulinho, bom dia. Estou aqui tentando abrir o. Tranquilo, irmão, fique em paz, né? Ô, Evandro, a última oração, né? Você me veio muito forte aqui. Hoje, irmãos, nós vamos ter o privilégio de ouvir o Evandro, que está preparando uma palavra de Deus já para nós há algum tempo para pregar. Hoje o Evandro vai pregar para nós, enfim, vai ser um culto muito precioso, irmãos. Já de antemão, expressa aqui minha expectativa de ver o que que Deus vai fazer no nosso meio. Mas aproveitando hoje, né, Evandro, a gente estava aqui no início você contando como é que foi ontem, lá no Sábado Luz e tudo mais. E aí, falando de princípios bíblicos que nos orienta enquanto cristãos, né? Pensando hoje o símbolo da infância, né, das crianças e como esse símbolo não diz respeito no reino de Deus somente àqueles que literalmente são crianças, né? Mas como nós somos orientados por Jesus a nos tornarmos como uma criança. E isso envolve, né, uma fé sem fingimento. Isso envolve menos autonomia. Então nós vamos orar por isso, Evandro. Menos autonomia para nós e mais dependência, porque é isso que é a criança, né? A criança é uma expressão de dependência. Ela não tem condição nenhuma de ser autônoma, ela não tem condições de emancipar, né? Ela precisa, para ela existir, de um outro. E se esse outro não estiver perto dela, a vida dela vai estar muito complicada. E Jesus nos coloca nessa condição, né, e se colocando ele junto ao Pai, né, como essa expressão de sustento, como essa expressão de orientação, como aquilo que nós precisamos para poder seguir as nossas vidas. Então vamos orar nesse sentido, por favor, Evandro, vamos lá.
Amém. Ó Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, queremos te agradecer por mais essa manhã, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem concedido, Senhor, em nossas vidas, Pai. E, ó Deus, queremos nos colocar aqui diante do Senhor, meu Deus, para deixarmos de querer viver nossa própria vida, Pai, mas que a nossa vida esteja realmente no teu altar. Ó Deus, que sejamos totalmente dependentes do Senhor, Pai amado. Muitas vezes a gente quer crescer, quer andar sozinho, mas o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para o teu colo. O Senhor nos chama para uma conversa. O Senhor nos chama, Pai amado, para que a gente fique atento, Pai, que não conseguimos nada sozinhos, não conseguimos nada sem a tua presença, Pai. Tudo aquilo que é fora da tua presença, Senhor, dá errado, não conseguimos seguir realmente com paz no coração, porque nós fomos feitos para o Senhor. O Senhor nos fez para o louvor da tua glória, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos dependentes do Senhor, como as crianças são dependentes dos pais. Ó Deus, muitas vezes olhamos para uma criança, Pai, desde bebezinho, ela precisa da mãe para ser amamentada, para ser cuidada. Ó Deus, que sejamos assim, dependentes do Senhor, meu Deus. Para sermos cuidados pelo Senhor, Pai amado. Nos ajude, Pai. Tira de nós, Senhor, esse desejo de querer ser independente, Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai amado, por este amor imensurável, por este amor maravilhoso que o Senhor tem para com cada um de nós. E nos ajude, Pai amado, a caminharmos firmemente, retamente em teus caminhos, Senhor, e que jamais nos desviemos dele, Pai amado. Ajuda-nos, precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, Pai amado, o tempo todo, todo o tempo, Senhor. Oh, Deus amado, vem, Deus, e toca nossos corações, toca nossas mentes, Pai amado. Faça, Senhor, em nós aquilo que é do teu propósito, do teu querer, Senhor. Essa é minha oração nessa manhã, Senhor, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Evandro. Amém. 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 E, Senhor, nós também intercedemos nessa manhã, Pai, pelos enfermos, por irmãos, irmãs, pessoas, conhecidos que nesse momento padecem com dores, com tratamentos, com diagnósticos. E pedimos, Pai, assim como o salmista traduz tão bem, Deus, que a partir de quem tu és, que o Senhor afofe o leito, que o Senhor se revele a essas pessoas, Deus. Essa é a maior expressão de cura que um humano pode ter, que é experimentar mais da tua pessoa, Deus. Por isso, junto com os meus irmãos, eu te peço, Pai, que o Senhor toque e cure quem o Senhor quiser, Pai. Restaure quem o Senhor quiser, mas acima de tudo, que o Senhor se revele a essas pessoas nessa condição de tanta vulnerabilidade, de dor, de desamparo muitas vezes, de ansiedade, que a revelação do Senhor, a expressão da tua natureza, do teu caráter, alcance, Pai, essas pessoas nessa manhã de domingo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados Amém. irmãos. Amém. 7:29. Vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 6. Esse tem sido aí o nosso bom movimento aqui aos domingos, orando por princípios bíblicos e também meditando, extraindo alguns princípios bíblicos, nesse caso aqui do Evangelho de João, né, para as nossas vidas. Já estamos aqui há alguns meses, posso dizer, no capítulo 6, né? Estamos chegando hoje no versículo 60. Uma vez que o Evangelho de João, na sua organização aqui do capítulo 6, né, ele vai até o versículo 71, tá? Só recapitulando, né, o que que a gente tem aqui, o que que vai render tanto na organização desse capítulo aqui, né, do Evangelho de João? A multiplicação de pães e peixes e Jesus andando sobre o mar. João é um que vai, né, traduzir aqui esses dois momentos nessa sequência e conectar
com um tempo de Jesus com essa multidão, com seus discípulos, expressando e traduzindo dimensões do reino de Deus de muita profundidade, né? E aí essa é a parte que só João vai gastar um tempo assim trazendo. Nos outros evangelhos você inclusive tem, né, claro, a própria multiplicação de pães e peixes, tem em Mateus, Marcos e em Lucas. Jesus andando sobre o mar tem em Mateus e tem em Marcos, mas o que a gente tem lido nos últimos 2 meses aqui, a partir do versículo 22, que é como ele, Jesus se coloca como pão da vida e toda a reverberação que vai tendo, né, dessa desse ensinamento de Jesus é João que vai se deter. Inclusive, essa última parte, né? Somente João traz com tanta precisão o que aconteceu aqui nesse discipulado, digamos assim. Hoje a gente vai ler alguns versículos. O Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60, diz o seguinte: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Só até aqui. Não dá nem para seguir mais. Nós precisamos digerir isso aqui um pouquinho, né? Se você resgata um pouquinho na sua memória aí, para além da multiplicação de pães e peixes e andar sobre as águas, você tem toda uma intensidade aqui do que acontece antes desse momento, de Jesus ensinando e trazendo revelações sobre quem ele é, sobre o reino de Deus, né, sobre prioridades. E isso movimentou muito essas pessoas, né? Tem momentos de um confronto direto de Jesus com aqueles que estavam ali ouvindo ele, a ponto de perguntarem: mas esse aqui não é o filho de José? A gente não conhece esse homem, sabe de onde que ele veio, né? Enfim, porque de certa forma, o que Jesus estava propondo, a forma como ele ensinava e o que ele ensinava, né, deixava extremamente desconfortável aqueles homens. Há um desconforto. Vamos começar aqui, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer para você, baseado na palavra de Deus naturalmente, né? Grandes expressões do reino de Deus, quando elas nos encontram, gera em nós naturalmente um desconforto. Quando a gente lê aqui, muitos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Essa expressão duro é esse discurso é sinônimo de é desconfortável demais ouvir isso aqui. A forma como essa verdade vai sendo revelada e como o teor dessa verdade me encontra, mobiliza em mim um desconforto. Mobiliza em mim para alcançar, assimilar essa verdade e responder com a minha vida essa verdade, né? Como a gente pegou aqui Jeremias, e foi para isso que eu fui para Jeremias, né? Eu estava resgatando aqui João 6, vi essa expressão duro, e aí me lembrei do texto de Jeremias, falei, deixa eu gastar um tempo aqui em Jeremias, né? No oleiro, esse vaso, depois o capítulo 19, que quebra, duro. Muitas vezes, irmãos, na minha vida e na sua, nós vamos insistir em ficar como os discípulos que estavam seguindo ele, em ouvir palavras e somente expressar com as nossas vidas que esse discurso é muito duro,
E a gente vai diuturnamente vivendo um desconforto e tentando equilibrar o nosso desconforto, resistindo a essas palavras. Eu vou tornar a dizer aqui como foi dito antes da Laércio orar aqui. Quando a palavra de Deus ela nos alcança, ou nós resistimos a ela, irmãos, ou nós deixamos que ela nos quebre, ou nós nos quebramos, ou melhor, ou nós permitimos que ela nos alcance nos quebrando. E isso é o quebrantamento genuíno, né? Porque o reino de Deus, como a gente vai entender aqui na segunda parte, ele não é natural na nossa carne. Se você seguir aqui o raciocínio, né, Jesus, ele sabendo o que estava acontecendo e aquela murmuração, olha que interessante, né? Seus discípulos murmuravam a respeito dele, e aí ele pega e dobra a aposta. Isso escandaliza vocês? Tá desconfortável? Tá difícil? Tá complexo isso aqui? O que que vai acontecer quando você ver o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Naturalmente, se você ler com calma, entendendo o contexto aqui, é notório perceber que Jesus preparava esses discípulos, preparava essas pessoas para viver algo muito maior, que é o reino de Deus, que é a eternidade, do que eles viviam até então. E aí, de forma muito didática, ele vai dizer: o espírito é o que dá vida, a carne nada aproveita. A minha carne e a sua carne, irmãos, ela produz essas inutilidades próprias da queda, que insiste em duelar contra aquilo que é do espírito. A minha carne e a sua carne é essa dureza que resiste. A minha carne e a sua carne é esse comprometimento com aquilo que é eterno, com aquilo que é dessa terra, com aquilo que é finito. A minha carne e a sua carne quer segurança, não quer desconforto. A minha carne e a sua carne quer deseja palavras sempre agradáveis e suaves. A minha carne, a sua carne, não está inclinada a expressões que vão nos levar para um lugar de sermos quebrados, para um lugar aonde esse desconforto vai nos deixar sem saber o que fazer. E não sabendo o que fazer, nos resta crer em quem Ele é. E aí Jesus arremata dizendo: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. Irmãos, não tem para onde correr. Se é o que nós queremos, se o que a gente deseja é o reino de Deus, são as palavras dele. E a forma como essas palavras podem nos encontrar todas as manhãs. Agora, todas as manhãs, irmãos, eu e você, nós vamos precisar de deixar que essas palavras nos encontrem e nos quebrem. Sabe qual é a principal miséria? A principal miséria que a nossa carne produz, dentre muitas, mas uma das principais misérias, estava hoje também meditando aqui, junto com a palavra de Deus, lendo novamente Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, né? É um senso de percepção de que a gente está bem. E principalmente o senso de percepção que a gente vê em alguns aqui nesse discurso, né? De que nós somos melhor do que o outro, que a gente prega melhor que o outro, de que a nossa teologia é melhor que o outro, um senso de percepção de que a nossa maneira até de adorar a Deus, né, de fazer as coisas, irmãos, que lástima, que lástima, quanta carne existe em nós, quanta carne, irmãos. Eu quero fechar com isso aqui, que eu sempre procuro me lembrar. Irmãos, para você ser orientado pela sua carne, você não precisa fazer nada. É só você abrir os olhos.
Abra os olhos pela manhã e você já é orientado pela sua carne. Basta você deixar que o seu organismo te oriente, que o que você sente dê o tom. E quando você é orientado pela sua carne, preste atenção nisso aqui. Sem um discernimento constante, sem um alinhamento com aquilo que são as palavras do Senhor, a nossa carne é tão boa, irmãos, que ela pode corromper aquilo que é do espírito. A nossa carne pode pegar aquilo que é genuinamente do espírito, né, e dissolver isso. E criar coisas a nosso favor, para o nosso conforto, né, para o nosso preenchimento, e chamar isso de voz de Deus, de espírito. Essas confusões que a gente pode ir criando para poder salvar a nossa carne, para poder preservar o nosso alento. Que Deus nos ajude, irmãos. Que palavras duras continuem me alcançando, te alcançando. Mais palavras duras. E que essas palavras, quando assimiladas por mim, por você, né, não encontre resistência, não encontre uma indisposição ao quebrantamento, mas que essas palavras duras, duras, desconfortáveis, essa de coçar a cabeça, quando ela nos encontrar, irmãos, elas encontrem uma disposição genuína de sermos quebrados por elas. E aí, como Jesus disse, as minhas palavras, ou as palavras que eu tenho falado, não são as palavras que a sua carne fala, não, tá? Vai discernir no Senhor, e é o que eu tento fazer. Às vezes tropeçando e tropeçando muito. Discernir no Senhor, insistentemente, como a gente aprendeu nas últimas semanas aí, sobre discernimento. Que palavras são essas que produzem espírito e vida? As minhas palavras que eu tenho falado são espírito e são vida. Que dureza necessária. Shirley, título: A dureza necessária. A dureza necessária. Deus te abençoe, irmãos. Daqui a pouco estamos juntos, se Deus quiser, 10 horas da manhã. Não se atrase, chegue antes, tem cafezinho, tem xalá que os ajudadores preparam para a gente começar em ponto, tendo um momento muito precioso ali depois do nosso almoço, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Fica na paz. Tchau. Vai na paz.